Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, e eu quero dizer para você que nós temos uma novidade. Além do curso, do seminário Sangue nos Umbrais, da Conferência Estágio de Guerra, agora na nossa plataforma digital, nós temos o Intercessão em Chamas. É um curso que vai impactar a sua vida, vai te levar a um nível de intimidade com Deus. Você vai entender como funciona a guerra espiritual nos lugares celestiais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Venha fazer conosco a nossa escola de guerra. É um treinamento de intercessão espiritual e você vai ser profundamente abençoado. Entra lá, cursos.pastorlobo.com. Deus abençoe. Vamos lá, gente. Você que nos acompanha pela internet, somos a Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Nosso endereço é sempre o mesmo, Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, mas como nós alugamos o terreno do lado, se você digitar Avenida Desembargador Hugo Simas 1800, você vai ter um estacionamento aqui. Se Deus quiser, a partir de semana que vem, teremos um lugar amplo para você aqui estacionar o seu carro. São em torno de 200 vagas. Suas crianças vão amar o Talmidim Kids, que é o nosso ministério infantil. O nosso culto sempre acontece às 10 da manhã e às 19 horas. No domingo e quarta-feira tem o Quarta-feira, às 20 horas. Você tem que vir nos visitar. Amém? Nós voltamos de Israel no sábado passado, fomos com um grupo de irmãos aqui da igreja e outros que nos acompanham aí pela internet, pelo YouTube. Gente, foi uma viagem maravilhosa. Hoje pela manhã nós demos assim uma visão geral, um panorama do Antigo Testamento, por aquilo que a gente passou, e hoje eu quero falar sobre isso. O Deus de alianças, um Deus de promessas da Bíblia, e aquilo que a gente viu, que os nossos olhos contemplaram, de pisar naquele lugar chamado de Terra Santa, e como a Bíblia, ela se faz colorida, ela se faz em 3D, para a gente que vai lá. Eu quero compartilhar com vocês essa visão do reino de Deus, Deus de alianças, Deus de promessas. A primeira aliança é uma aliança de resgate. O homem, ele peca em Gênesis capítulo 3, mas Deus em Gênesis 3,15 promete: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus, ele sabe que o homem pecou, Deus havia dito: se você desobedecer, você vai morrer. Pela desobediência de um só homem, a morte entrou para todos lá. A morte hoje é uma experiência universal. Ninguém fica para semente, todo mundo morre. E essa morte entrou na nossa história por causa de uma só desobediência. Mas Jesus está prometendo que Ele vai aniquilar. 1 João capítulo 3, verso 8, diz que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir, aniquilar as obras do diabo. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, verso 15, que Jesus, tendo despojado principados e potestades, os humilhou, os expôs à vergonha, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, essa palavra se cumpre, quando os cravos penetram no calcanhar de Jesus, ali, a ferida no calcanhar acontece, mas também ali na cruz, Jesus, ele vence a morte. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai cantar no Novo Testamento: onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê o teu aguilhão? Porque tragada foi a morte na vitória do Senhor. Essa promessa é a primeira promessa que a gente tem, e Deus vai fazendo alianças. Ele faz uma aliança com Noé. Se você pegar a timeline da Bíblia, vem a criação, vem Adão e vem Noé. Do capítulo 6 ao capítulo 9, conta a história de um povo que se corrompeu de tal maneira. A Bíblia diz em Gênesis 8, que o coração do homem é inclinado para fazer o mal desde a infância. Ele já nasce pecando. E Deus dá uma promessa: estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos. Ele está fazendo uma aliança com bicho, porque bicho morreu afogado.
Ele está fazendo aliança com gente crente, gente não crente. Ele está fazendo aliança com todos os seres viventes. E ele diz o seguinte: para todas as gerações futuras, o meu arco, que coloquei nas nuvens, nós chamamos de arco-íris, será o sinal da minha aliança com a terra. Gente, pensa algo que já aconteceu há muito tempo, ali perto de 4.000 anos antes de Cristo, quer dizer, 6.000 anos depois, nunca mais houve dilúvio na face da terra. Porque esse Deus de promessas é também um Deus que faz uma aliança, e as alianças dele são inquebráveis. Logo depois, vem a história de Abraão, Isaac e Jacó. Em Gênesis 12, Deus promete para Abraão 5 bênçãos. Ele diz: então o Senhor disse a Abraão, aqui, ele é pai de nada, ele é não pai. A palavra Abrão significa não pai. Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Aqui vem 5 bênçãos que ele lança sobre Abraão. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É mais uma promessa que vai se cumprir em Jesus. É o descendente, é a raiz. Você repara que quando você está lendo Gênesis 5, Gênesis 10, como tem genealogia, o Evangelho de Mateus, quando começa, ele começa falando da genealogia a partir de Adão, passando por Abraão, passando por Davi, chegando a Jesus. Essa promessa de que em ti todas as famílias da terra seriam benditas, é uma promessa com gosto de aliança. Abraão então sai desse lugar aqui no Iraque, chamado Ur dos Caldeus, ele vai até Harã, de Harã ele vem para Siquém, ele faz uma visita lá no Egito, volta para Berseba. Na verdade ele sobe um pouquinho mais ali, fica numa região chamada Hebron, que naquele tempo era chamada de Kiriat Arba, e ali ele fica numa região belíssima, dos carvalhais de Manre. Manre era um amigo de Abraão, que tinha umas terras que depois ele acaba comprando ali. Tem uma gruta famosa, chama Gruta de Macpela, aonde inclusive Sara, ela está enterrada. Logo depois de Abraão, Deus ele faz uma aliança com o povo de Deus. O povo de Deus, do capítulo 14 até o capítulo 50, do capítulo 12, perdão, de Gênesis até o capítulo 50, Deus está tratando com a filha e com a linhagem de Abraão. Ele dá para Abraão Isaac, para Isaac dá Jacó, para Jacó ele dá 12 filhos, um deles se chama José. José é vendido como escravo, vai para o Egito, e ali ele é levantado como governador do Egito. Deus usa José para matar a fome do povo de Israel, porque a fome era severa naquele tempo, e eles vão para o Egito, ali eles se multiplicam, só que ali eles se tornam escravos no Egito. E aqui no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, fala sobre a liberdade que é anunciada pela aliança do sangue do Cordeiro. Disse o faraó ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Aqui, aqueles que eram filhos de Deus se tornam escravos. Jesus trata isso em Mateus capítulo 11, quando ele fala o seguinte: ninguém conhece o pai a não ser o filho, e ninguém conhece o filho a não ser o pai, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Portanto, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pensa num Deus que é manso e humilde. Ele está dizendo isso dele mesmo. Ele está falando que uma vida fora de Deus é uma vida em que você constrói celeiros, que você constrói casas, que você enriquece os outros. Mas uma vida de peso, de fardo, e uma vida com Jesus é uma vida onde o jugo é suave, o fardo é leve. Então, se você acha que o seu fardo é pesado demais, alguma coisa está errada na sua fé. Aqui, Deus,
Ele sabe que o povo dele é um povo que se torna escravo, mas é um povo que vai ser liberto já já. A escravidão é isso, gente. Aí no Cairo, se Deus quiser, no que vem nós vamos passear pelo Cairo, sair pelo Egito, pela Jordânia. Ali é a maternidade da liberdade. A liberdade nasce no Egito, no dia da Páscoa, quando o sangue do Cordeiro, que apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, aquele sangue sobre os umbrais e as vergas laterais, impediu que a morte tocasse nos primogênitos de Israel. O Egito é um símbolo da opressão, da força gasta sem propósito, da realização de tarefas e trabalhos sem fruto, do esgotamento físico através de esforços fatigantes, do aprisionamento em hábitos repetitivos, manutenção em um cativeiro perpétuo e infeliz e a destruição da capacidade de crer em liberdade. O povo de Israel saiu do Egito, mas muitos deles não experimentaram essa liberdade. Tem muita gente que ama o pecado, tem muita gente que ama a vida de pecado, tem muita gente que acha melhor ficar com pessoas do mundo com pessoas da igreja. Vocês vão ver que tem tribos de Israel que nunca entraram na terra da promessa, sabia disso? Ruben, Gad e metade da tribo de Manassés nunca entraram na terra da promessa. Eles ficaram aquém do Jordão, vivendo no deserto, experimentando uma vida no limiar do pecado, sendo atacados por inimigos, vivendo em ambientes que celebravam o pecado e que afastavam eles de Deus. O Egito é um inimigo que nunca faz guerra com Israel. Você nunca vai ver isso na Bíblia. O Egito fazendo guerra com Israel, nunca vai ver. Há um ataque do faraó Neco, que é repelido, mas o Egito funciona como um principado, como uma entidade maligna que aprende você num vício, que empreende você num cativeiro infeliz, que ele coloca no teu coração, diz o seguinte para você: você não vai conseguir se libertar, você nunca vai deixar de ser infeliz, você nunca vai alcançar vitória nos teus negócios, você nunca vai ter um ministério profícuo. O Egito, ele escraviza as pessoas na tristeza profunda. E vem uma promessa de livramento em Êxodo 14, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar, e toda aquela noite, tornando o mar, eu guardo essa palavra, em terra seca, diga terra seca. Eles passaram, não foi no meio da lama. Isso aqui não é uma história, isso aqui é a verdade. E quando a Bíblia fala, creia no que a Bíblia diz. Existem muitas pessoas que tentam explicar esse mover do Senhor ao eles passarem pelo mar chamado de vermelho. A Bíblia também chama de mar dos juncos, como um fenômeno de marés. Não foi. A Bíblia está dizendo aqui, está fazendo eco, que eles passaram a pé seco. As águas se dividiram, os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. A promessa de livramento do Senhor se cumpre, porque o nosso Deus é um Deus de alianças, o nosso Deus é um Deus de promessas. Essa região é a região do Egito, essa península do Sinai, esse aqui é o canal de Suez, esse aqui é o Golfo de Acaba. Aqui, essa pontinha aqui, é aquela pontinha sul de Israel. Quando nós viemos do Egito, nós então passamos pela península do Sinai, e aqui nós chegamos numa região de Acaba. Essa região é a região de Midian, Arábia Saudita. Aqui em cima os amalequitas vivem no deserto, mas aqui é a região dos filisteus. E Israel vai vencer inimigo após inimigo, porque Deus havia prometido para eles uma terra que mana leite e mel. Os inimigos são mais poderosos do que ele, mas eles não temem, eles avançam, porque eles têm nas suas mãos, bem seguras, uma palavra de Deus que não pode ser quebrada. A palavra de Deus é rocha. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Esse mesmo povo chega aqui, o mar vermelho, eu tenho a notícia para dar para vocês, é azul. O mar vermelho é azul, mas por que ele é chamado de vermelho? Porque as pedras embaixo, não é areia, você não vai encontrar areia, isso aqui é pedra, elas são vermelhas mesmo. Então você vai pisando, a gente até orienta, o pessoal vai de chinelo para dentro d'água,
esse lugar, Eilat ou Acaba. Eilat é fronteira com o Egito e Acaba com a Jordânia. É muito impressionante porque é um balneário com hotéis maravilhosos. Você não tem mais vontade de sair de lá. Isso aqui que é o deserto, é aqui que eu quero viver. E é um lugar maravilhoso, é o primeiro contato. Ali quando Moisés, o mar se abre, ele chega ali em Acaba. Aí que eu entendi. Tinha gente que queria ficar pelo caminho. A promessa de não abandonar seu povo. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar com Deus. E o Senhor chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim agora. Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ele está dizendo o seguinte: eu não vou mais te abandonar, porque agora você é especial para mim. Eu peguei você, eu te atraí para mim com cordas de amor para te amar. E agora eu tenho uma aliança pessoal com Israel. Essa promessa de não abandonar é uma promessa que eles vão carregar durante todo. Nós saímos do Êxodo e entramos no livro de Levítico, Números e Deuteronômio. Aqui Deus dá o que? Mandamento, cerimônia de relacionamento. A gente conta pecado, murmuração, milagres, viagens e morte no deserto. Daquele povo que viu milagres, só 2 entraram na terra da promessa. O resto, nenhum deles entra. É por isso que o livro do Deuteronômio significa a segunda lei. Deutero, segunda lei. Ele tem que de novo ler a lei inteira para aqueles homens que não tinham ouvido a lei quando saíram do Egito. Ele repete para anunciar, ele vai terminar no capítulo 34 com uma grande promessa, mas ele bota o pessoal no monte Gerizim, e do outro lado no monte Ebal, no meio assim Tanábulos, e aí 6 tribos profetizam maldições, as outras 6 tribos profetizam bênçãos. Se vocês desobedecerem, essa maldição vai te perseguir. Se vocês obedecerem, essas bênçãos vão te perseguir. É ali que é construída uma ideia muito clara que o nosso Deus é um Deus que quer abençoar a gente. Ele quer fazer com que a misericórdia, Ele quer fazer com que o amor dEle vivam atrás de nós, perseguindo a nossa vida. Olha que coisa interessante, isso eu tirei do Google Maps. Se você pegar o teu Google Maps, aqui é o Cairo, capital do Egito, aqui o povo de Israel estava, mais ou menos aqui nessa região. Se você pegar, saía a pé, não é de carro, não é de ônibus, não é de carona com a tua sogra, a pé. Se você sair a pé do Cairo até Jerusalém, veja bem, é uma caminhada que você podia, por exemplo, passar aqui pelo meio, mas não dá para passar, porque aqui tem um lugar chamado Monte Seir, na verdade desse lado aqui, que não dá para passar. Então você demora 149 horas, que é mais ou menos 6 dias e 2 horas. Um povo que podia ter chego em 6 dias, demora 40 anos para chegar na terra da promessa. Sabe por quê? Murmuração, desobediência, fofoca, cuidado com aquilo que você fala, porque aquilo que você fala é interessante. Daquilo que sai da boca do homem é que está cheio o coração. Jesus, ele deixa isso claro: pelas tuas palavras você vai ser condenado, pelas tuas palavras você vai ser justificado. Jesus diz que de toda palavra frívola que sair da boca do homem, ele vai dar conta no juízo, no dia do juízo. Aqui o povo murmura 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes ele murmura, e eles ficam aqui, ó. Sabe, vida de derrota, que nada dá certo? Ó, pastor, minha vida é um ciclo de derrotas. A minha vida familiar, a minha vida profissional, a minha vida ministerial, a minha vida profissional, está aqui, ó. Eu fico girando no deserto. Você está que nem Israel. Aqui é uma promessa de chegar lá, mas eles não chegam. E quando saem, então, eles têm que enfrentar inimigos. Então eu estou de novo aqui, então vamos situar vocês. Eu estou aqui no Egito. Eles saem pela Jordânia, e eles pegam essa região de Canaã e colocam aqui para você entender, tá bom? Para você entender. Eles saem pelo Sinai, então aqui, como eu disse, então os amalequitas vão atacar eles no capítulo 17 de Êxodo. Eles vêm caminhando, aqui está Midian. Midian, em Juízes 6, é aquele povo que está atacando Gideão e roubando a colheita dele. Ele sai daqui para roubar o povo lá.
Edom, Moabe, aqui em cima Amon, e aqui do lado tem um lugar chamado Monte Pisga, aonde Deus, no capítulo 34 do livro do Deuteronômio, deixa Moisés olhar para a terra prometida, mas ele não entra, graças a Deus. Graças a Deus que Moisés não entrou na terra da promessa, porque se ele entra, a turma da lei ia deitar e rolar, tá vendo? Ele entrou por causa da lei, só que a lei não salva ninguém, querido. A lei não salva. Quem te salva é Jesus Cristo de Nazaré. Nós não somos salvos por obras da lei, nós não somos salvos pelo sábado, nós não somos salvos porque somos bonzinhos, nós somos salvos pela misericórdia, pelo amor e pela graça do Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio, a glória e a majestade para sempre. Ele recebe honra e louvor, a gente não recebe nada. Nós somos aqueles que são salvos e Ele é o Salvador. E aqui, essa história vai acontecendo, eles vão encontrando com inimigos, encontram com Amon. Amon, ele é muito conhecido, tem uma entidade maligna, conhecida como Moloque, a abominação dos amonitas, que exige sacrifício de criança. Pensa num povo assassino, é o povo de Amon. É com esse povo que Davi faz contrato, para matar Urias, para esconder o pecado dele. A gente pensa que o pecado não volta para pedir contas. Volta, gente. Salário de pecado é morte. Deus usa Natã e falou o seguinte: que você fez escondido, os teus filhos vão fazer a luz do meio-dia. E porque você matou o meu servo Urias o Hitita com a espada de Amon, a espada jamais sairá da tua casa. Essa é a cidade de Amon. Hoje é pertinho ali de Amã, capital da Jordânia. Por isso Amon chama Gerash. E é um sítio arqueológico que é muito bonito, muito bem guardado. São ruínas de um tempo em que Roma, inclusive, estabeleceu essa arquitetura aqui. É muito bonito mesmo. Eles encontram com Edom. O Edom, ele vive num lugar chamado Seir. Seir é bem abaixo, se você pega Israel, vou mostrar o mapa daqui a pouco, é bem abaixo do Mar Morto, são montanhas, o sistema de montanhas. Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Eles vencem essa região de Petra. Nós tivemos lá 2 anos atrás, muito linda, onde moravam também os nabateus. Ali eles esculpiam nas pedras, nas rochas, suas próprias casas. Esse é um templo pagão. Indiana Jones foi o cara que descobriu ele, a gente brinca, né? E tá vendo que são vermelhos? É por isso que chama também Edom. Entre muitas coisas, o guisado, o qual Edom ou Esaú vendeu o seu direito de primogenitura, ele também era vermelho. É um local de fato muito bonito. Tá aí, o pastor também é bonito. E Deuteronômio 34, vem mais uma promessa. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente a Jericó, em frente de Jericó. Sabe quando você chega assim, ó? Eu vou ser campeão, é agora. Dessa vez eu cato, dessa vez eu vou romper. Ele chegou ali e não rompeu. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi. Diga assim: Deus é um Deus de alianças e é um Deus de promessas inquebráveis. Está vendo aqui? Essa é a terra que eu prometi, sob juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os meus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará naquela terra. Moisés, servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Deus vai cumprir, mas olha o que está acontecendo. Eu estou guiando vocês por um caminho. Vocês estão vendo que todas as promessas de Deus, elas são mergulhadas numa aliança e elas estão se cumprindo. Nós chegamos a... Esse aqui é Pisga. Eu tirei essa foto lá. Vocês estão vendo aqui? Nablus, Jericó, Ramala, Jerusalém, Belém. Aqui é Massada, na verdade, Herode 1. E Hebron, aonde Abraão ficava. Ele fala o seguinte: eu te dou de Gileade até Dan. Então você enxerga aqui um pedaço do Mar Morto. Está vendo aqui, ó? E aqui num brilho, gente, tomei até um susto. E aqui você percebe um brilho, que é o Rio Jordão, que vai subir até o norte de Israel. Nessa história, vem Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel,
primeiro e segundo livro de Reis, primeiro e segundo livro de Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Aqui nesse bolo, cronologicamente falando, vão sendo encaixados o que? Os salmos de Davi, os salmos da família de Coré, os salmos de Asaf. Ali estão os provérbios de Salomão. Os provérbios de Salomão estão aqui, Cantares está aqui. É aqui, em 1 Reis, que Salomão se encanta com a Sulamita. Salomão é um rei que tem 1000 mulheres. Pensa num sujeito que casou errado 1000 vezes, Salomão. 1000 vezes ele errou. E ele é rei, ele pode ter qualquer mulher, mas ele está apaixonado por quem? Por uma plebeia, que não dá mínima para ele. Então quando você lê Cantares nessa perspectiva. Ele está atrás dela, ela vai se apaixonar por ele no capítulo 6. Lembra aquela canção que nós cantamos? Eu não sei cantar, mas diz mais ou menos assim: é furioso, poderoso e abraça-nos. Sai dali do capítulo 6. O amor, ele está tão apaixonado, e ela está enlouquecida. Ali ela está facinho. É aqui que acontecem os livros poéticos, à exceção de Jó, porque Jó acontece entre o dilúvio e a Torre de Babel, mais ou menos ali. E aí vem a conquista da terra prometida. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Apenas nesse dia. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som de trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava. Tomaram a cidade. Havia uma promessa de Deus. Só que no meio da promessa de Deus tem o quê? Tem uma fortaleza inexpugnável, não dá para você derrubar, não tem canhão. A pólvora não tinha sido trazida da China ainda, não tinha como derrubar, mas a obediência faz as fortalezas caírem. Aliás, eu sonho num dia, dizem que tem um irmão aqui que sabe tocar a trombeta. A trombeta é tocada em Israel, nas festas, para anunciar vitórias e para reunir o povo para a guerra. E talvez, nós precisamos aqui anunciar que nós estamos em combate. As fortalezas caem quando o povo confia que o Senhor é maior do que os problemas que ele enfrenta. Aqui o povo de Israel é separado em 12 tribos. Alá, Ruben, Gad e Manassés. Está vendo aqui o Rio Jordão? A terra da promessa, gente, é do Jordão para cá. Eles vão morar no deserto, perto dos inimigos. Aqui é o território de Judá e Benjamim. Mais tarde isso aqui vai ser a tribo do sul. Esse pedacinho aqui são os filisteus. Esse pedacinho aqui. Aqui em cima, Líbano, Síria. E esse todo lado aqui, Jordânia e Arábia Saudita. Eles encontram aqui, sabe de Josué, entramos em Juízes. Eles encontram um povo chamado Midian. Midian é descendente de Abraão, casado com a segunda esposa dele. Sara morre, ele casa com Quetura. E aí vem esse moço, Midian. Eu conheço uma moça chamada Midian também, mas era um rapaz na Bíblia. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Esse inimigo, Midian, é um assaltante, só que principalmente ele rouba a alegria. Uma pessoa deprimida, vou aqui tomar emprestado a policlínica da alma, quer se meter num buraco, não quer sair de casa, quer morrer. É isso que acontece aqui. Deus levanta um homem chamado Gideão, e a gente visitou lá a fonte de Gideão. Não dá para ver, essas águas são cristalinas, mas cristalinas mesmo. Aqui, Darcisão e Helena com a gente. Aqui Gideão, ele para com os seus 32 mil soldados, e Deus vai peneirando e filtrando. Tira quem é medroso, 22 mil vão embora, ficam 10 mil. Ele fala, tem muita gente, manda beber água. Quem se ajoelha ele manda embora, mas quem bebe como um cão, atento, lambendo a água, esse fica. E Deus, ele vence o exército de Midian com apenas 300 homens, para você entender que não é por força nem por violência, mas é pela palavra do Senhor e pelo Espírito de Deus. É aí que acontece. Quando eles tocam as trombetas, quando eles quebram aqueles vasos com aquelas tochas, Deus envia contra aquele povo
o terror. E eles são desbaratados e vencidos. Aqui a gente, Altair e Dilson com a gente também. Aqui, Deus era rei, mas eles rejeitam Deus. Eles querem que o rei seja um homem. Quando, porém, disseram, dá-nos o rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, o profeta e juiz, último juiz. Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu, atenda tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Aqui eles fazem uma bobagem. Em vez de Deus governar a vida deles, quem vai governar a vida deles agora é um homem. Gente, daqui vão sair reis de Judá e rei de Israel. O rei de Israel, todos eles foram péssimos reis. Seguiram o exemplo de um homem chamado Jeroboão, foi terrível. Se tornou aqui, como se fosse assim, ele se tornou a matriz, um mau exemplo para todos os outros. Em Judá eles experimentaram reis bons e reis maus. Ezequias foi um bom rei, Asa foi um bom rei, Josias foi um bom rei. Essa história se passa, Reis e Crônicas, vocês vão ler a Bíblia, vocês vão entender isso. É a mesma história repetida. Só que eu gosto de significar da seguinte maneira: o livro de Reis, primeiro e segundo livro de Reis, é a notícia. Primeiro e segundo livro de Crônicas é o editorial. Porque o editorial, ele dá uma opinião a respeito da notícia. Ele vai falar assim, mas isso que eles fizeram foi mal aos olhos do Senhor. É aqui que acontece o reinado, é aqui que acontece a conquista de Jerusalém. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram para Davi, você não entrará aqui, até os cegos aleijados podem se defender de você. Eles acharam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Deus havia prometido para ele em Hebrom. Ele reinava em Hebrom por 7 anos. As outras 11 tribos foram buscar ele para ele reinar. E Deus havia prometido para ele um lugar na fortaleza de Sião, porque as promessas do Senhor se cumprem. Aqui a gente chega, nós estamos num lugar aqui chamado Montes Copos. Isso aqui tudo é um grande sistema de cadeias de montanhas, chamado Monte das Oliveiras. Não fica pensando que é um montinho, não. É um lugar grande. Daqui para cá chove, e daqui para cá, isso aqui é norte, para lá é norte. Aliás, o norte é para lá assim, ó. E para cá é sul. Não há como não se emocionar quando você chega aqui. É tempo de reis, tempo de crônicas, mas também é tempo de profetas. Joel, Jonas, Oséias e Amós estão profetizando no norte. Isaías, Jeremias, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e em Judá. Durante o cativeiro, Ezequiel e Daniel. E os chamados profetas da restauração, quando Ciro, o rei, libera o rei persa, manda Israel de volta para reconstruir, aí Ageu, Zacarias e Malaquias. Em 2 Samuel capítulo 7, Deus dá uma promessa para Davi. Nosso Deus é o Deus de alianças e Deus de promessas. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo. Um fruto do seu próprio corpo, eu estabelecerei o reino dele. Será ele que construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Esse filho é Salomão, mas apontava para Jesus. Salomão é um rei de paz. Davi é um rei com mãos sujas de sangue. E ele constrói então o templo dentro de Jerusalém. A palavra Jerusalém significa a cidade da dupla paz. Seria uma paz dobrada. É mais ou menos isso que significa Jerusalém. Essa promessa de Jerusalém é uma promessa que vem junto com um juízo de desobediência. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Deus, ele estava habitando num templo. Esse Deus que não habita em templos feitos pela mão de homens, ele se manifestava ali. E Deus, ele é um Deus que tem compaixão. Ele tem amor para o seu povo. Ele avisa, ó, você vai quebrar a cara. Olha, você vai se machucar. Ah, pastor, eu vou desviar. Então desvia. Você acha que vai ser bom para você? Você vai se machucar.
Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele, expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios, destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Aqui, o templo construído por Salomão é destruído. Por quê? Porque aquele povo se tornou religioso. Em vez de ter uma experiência de amor e de relação com Deus, escolheu uma religião. Eu sou religioso. Querido, Jesus deixa muito claro isso. Até das pedras, se a gente não clama, ele faz pedras clamar. Aí ele pode fazer, filhos de Abraão, até das pedras, porque nós somos pó. Essa promessa, deixou só esse pedacinho aqui, ó. Aqui nós estamos olhando, quando nós vamos chegar no cenáculo. Pastora Neuza, eu sei que eu estou indo depressa. Me perdoa, mas eu tenho que correr. Tá bom? Como é que fala me desculpe em libras? Me perdoe. Esse é o único pedaço do muro que ficou. É aqui que o povo se reúne para orar. Essas mesas, elas contêm bíblias e livros do Talmud. Aqui dentro tem uma área de estudo, a Universidade Hebraica fica aqui. Essa região é a região onde as mulheres entram. Ninguém entra aqui sem lavar a mão e sem colocar o kippah, que é aquela, você sabe, né? Aquele negócio redondinho que fica em cima da cabeça do judeu. Se você entrar, ele manda você voltar, vai lá, lava a mão, porque eles têm cerimônias de purificação para se encontrar com Deus. Mas aí vem um segundo cumprimento de promessa de restauração, através de Esdras e Neemias. Então o povo ele vai retornar do exílio babilônico. E em Jeremias 31, ele fala de um novo pacto, fala de um novo testamento. Um testamento é aquilo que teu pai deixa para você. O testamento é o seguinte: eu estou deixando para meu filho isso, aquilo outro. Esse testamento então é um contrato inquebrável, é isso que funciona. Então, estão chegando dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança. Nosso Deus é um Deus de alianças e Deus de promessas. Ele está falando de uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações, aqui embaixo no negrito, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. Ele está dando uma esperança. Israel está destruído e pegando fogo, o tempo está arruinado, mas ele está dizendo o seguinte, esse Deus, ele vai colocar o próprio Espírito dele dentro de vocês. Ele está anunciando o Pentecostes. Ele está anunciando que o Espírito, aquele lá de Joel capítulo 2, seria derramado sobre toda a carne. Salmo 122, aqui a minha mão e da pastora Fabíola, se você ver assim, aqui é o templo do Domo da Rocha, uma mesquita. Salmo 122, orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Pensa uma cidade que foi conquistada 1, 2, 3, 4, 13, 15 vezes. Jerusalém. Jerusalém faz parte, é um componente da promessa da volta do Cordeiro, da promessa da volta de Jesus. Jerusalém tem que estar ali. Jerusalém tem que estar na mão de Israel. É por isso que na guerra dos 6 dias, Israel toma de volta aquele pedaço que estava na mão da Jordânia. As promessas de Deus, elas não deixam de se cumprir. Uma cidade em guerra. Gente, esses meninos, olha a carinha do judeu aqui. Olha o narizinho dele. É judeu ou não é, gente? Judeu. E aí o pessoal com medo, pastor, Israel é perigoso. Gente, perigoso é andar no Brasil. Perigoso é você sair daqui e ser assaltado. Isso é perigoso. Lá não vai acontecer. 1/3 da população está com um fuzil nas costas. Você nunca viu tanto soldado com R15, com MP5, com um fuzil HK-33, tudo 762, 556. Só falta carregar fuzil nuclear. Qualquer dia vão usar uma bomba nuclear, um lança-rojão. É seguro. Mas eles fazem isso por quê? Porque eles estão sempre ameaçados. Mas por que eles estão ameaçados? Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa
de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Rejeitaram a Cristo. As cruzadas, elas são só um pedaço da história. Era um reino, foi tomado pelos babilônicos, depois pelos persas, pelos gregos, pelos romanos, pelos bizantinos, pelos árabes, pelo reino dos cruzados, pelos escravos mamelucos, turcos, convertidos na marra ao Islã, o Império Otomano e depois o mandato britânico. Só em 48, Israel é levantado. É por isso que estamos na última hora. Esse aqui é o grupo que estava com a gente. Aqui atrás, o Dombo da Rocha, o Fabiano aqui, Elda. O Fabiano estava com uma camisa do Paraná aqui por baixo. Eu falei, irmão, vou orar muito por você. Helena, Darcy, o Rubens, que está aí com a esposa. Pastora Fabíola. Cadê aqui a minha filha Fabrícia, que eu não estou achando? Fabrícia, cadê você? Aqui, Fabrícia, Rosana. Aqui, quem conhece esse aqui? Esse aqui já foi membro aqui na igreja. E aí nós visitamos Madaba, é uma fortaleza, fomos no Mar Morto. Olha o pastor Lobo aqui. Você acredita que teve gente aqui da igreja que quase se afogou? Eu não vou contar quem foi. Ele quase conseguiu se afogar no mar que não dá para afogar. Gente, com água na cintura. Isso é o pânico. É o pânico. Aqui para vocês se situarem, isso aqui é Curitiba, aqui São José dos Pinhais, isso aqui é Israel, tá bom, gente? Floripa está aqui. Aqui nós devemos chegar aqui, Ponta Grossa está aqui do lado, aqui é São Paulo. Curitiba, se é Jerusalém, São José dos Pinhais, é Belém. É tudo muito pertinho, né? Essa região aqui é chamada de Cisjordânia. Essa região daqui era a antiga Transjordânia, que agora é Jordânia, eliminados da Transjordânia. E aqui é o Israel que Jesus, ele caminha, é o local do batismo. Samaria, que na verdade é Israel, eles eram obrigados a se misturar com o povo. É por isso que o judeu, ele tem tanta bronca dos samaritanos, que são assim, seriam os israelitas impuros, misturados com outras nações. Em cima, a região da Galiléia e Decápolis. O cumprimento da promessa do Messias. Mas tu, entramos no Novo Testamento. Belém, Efrata, embora sejas pequeno entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Havia uma promessa do filho da virgem. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui começa o Novo Testamento com quem? Com um camarada chamado João Batista, a voz do que clama no deserto. Ele chama o povo para o arrependimento, ele prepara o caminho do Senhor. E essa região é a região do batismo. Por lado de lá, Jordânia, por lado de cá, Israel. E aqui que são feitos os batismos aí. O povo batizado, agora Darcy é crente mesmo, né, Darcy? O pastor te batizou. Aqui, Fabrícia, Rosana, um lugar lindo. Caminhamos nessa região de Cafarnaum, é um porto do mar da Galiléia. Esse é o sítio arqueológico, é um lugar lindíssimo. Aqui é a casa de Pedro, olhando de cima, através do vidro. Esse aqui é o Monte das Bem-aventuranças, também Cafarnaum. Aqui também Monte das Bem-aventuranças. Aqui, gente, tivemos uma experiência muito especial. É um horto, é o Getsemane, é o jardim da prensa, onde Deus esmagou, onde Jesus foi esmagado. E a gente pegou a época da colheita da azeitona. Então eu peguei na mão aqui para mostrar para o grupo como é que a unção era feita com óleo da oliva. Tivemos aqui um tempo muito emocionante, no mesmo lugar onde Jesus orou, e ele falou para Deus: se é possível, passa de mim esse cálice. A Bíblia diz que aqui ele suou gotas de sangue. Aqui a Bíblia diz que ele falou o seguinte: a minha alma está triste até a morte. Aqui Jesus, ele lutou para vencer a morte. Por isso que ele vai dizer depois, quando ele é confrontado, aliás, quando ele é acusado diante de Pôncio Pilatos: tu és o Cristo. Ele falou assim: para isso eu vim, para isso eu nasci e para isso vim ao mundo. Ele sabia que ele veio para morrer e ser entregue como um cordeiro de Deus. A história encontra o seu ápice aqui na crucificação e na ressurreição de Jesus. Aqui ele traz uma aliança eterna, porque o nosso Deus é um Deus de alianças. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo,
dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este é o cálice, é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vocês. Aqui a igreja vai sair de Jerusalém, porque aqui a igreja vai mergulhar, vai ser batizada no Espírito Santo. Jesus falou o seguinte, interessante isso, né? Atos capítulo 1, verso 11, Jesus sobe aos céus, e aí o anjo pergunta, por que estão olhando para os céus, homens galileus? Porque esse mesmo Cristo que subiu, ele vai descer, e ele vai voltar uma segunda vez. Há uma promessa, e nós somos um povo que vive de promessas. Nós não vivemos daquilo que a gente vê, a gente vive daquilo que a gente crê. Nós vivemos pela fé. Aqui, o ápice acontece, nós vamos então para o jardim do túmulo, passamos pela vinha dolorosa. Aqui eu peguei uma ovelhinha no colo. Ovelha é um bichinho tão gostosinho, né, gente? Né? Peguei fazendo carinho, mas se você não der a mamadeira dele, toma a mamadeira, morde você. Toma água também. E aqui nós experimentamos então, essa região é região do Monte da Caveira. Gente, era uma caveira certinha, mas a neve, uma vez teve neve em Jerusalém, ficou em cima da boca da caveira e aquele peso do gelo quebrou a boca da caveira, mas os olhos ainda estão ali. E aqui esse daqui é o túmulo de Jesus, e lá nós celebramos a ceia, e lá nós adoramos ao Senhor. Israel, como nação, ele ainda tem promessas. A Bíblia diz em Ezequiel 44, depois o homem trouxe-me de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, ela estava trancada. Preste atenção nisso. Olha como é que a promessa de Deus se cumpre. Estou em Ezequiel 44, essa porta não estava trancada não. Quem vai trancar ela é Saladino, um general que depois do tempo das cruzadas, fica sabendo dessa promessa e tranca. O Senhor me disse, essa porta deve permanecer, Deus é quem disse, hein? O Senhor me disse, essa porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela, deve permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Você lembra quando Jesus, ele passa, no domingo chamado de Ramos, pela porta dourada, e as crianças saudam ele, bendito filho de Davi? Lembra disso? É disso que está falando. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar dentro para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Lá do Getsemane, lá do Monte das Oliveiras, a gente vê esse aqui. Essa aqui é a porta leste, também chamada de porta dourada. Essa porta está trancada, você vê que ela tem aqui, ela é muito mais grossa do que a própria muralha, que já é grossa. Sabe quando isso aqui vai acontecer? Existe uma promessa de que o Messias, ele vai passar essa promessa. Ele encontra uma barreira onde, gente? Nos sepulcros que estão de frente da porta dourada. Por que os árabes colocaram ali um monte de sepulcros? Porque o Messias não pode tocar em morto. Só que eles só esqueceram que no dia que o Senhor voltar, os mortos ressuscitarão. E a promessa da volta de Jesus não está só lá no Novo Testamento, está no Antigo Testamento, no livro de Zacarias, capítulo 14. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, outra metade para o sul. Em Apocalipse capítulo 20, há uma promessa. Essa não se cumpriu, mas vai se cumprir. Eu vi, o profeta viu algo lá atrás, mas que já aconteceu no futuro. Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, presta atenção nisso. Gente inteligente e gente estúpida. Gente que fez doutorado e gente que é analfabeta. Gente grande e pequena. Gente que é vencedora e gente que é perdedora. Gente que é feliz e gente que só conhece infelicidade. Gente que é pastor e gente que é ateu.
gente que é governador, que é importante, e gente que é desimportante, gente que trabalha e que vence, que é grande empresário, e gente que é falido e vive pedindo esmola na rua. Eu vi um grande trono branco, assentado nele havia alguém que fugiu dele a terra e o céu. Pensa nisso. Jesus não vai se apresentar mais como um cordeiro, porque como um cordeiro ele foi levado aos seus tosqueadores e ficou com a boquinha fechada. Como cordeiro, ele grita na cruz, ele dá um brado: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Nesse dia ele vai vir como um leão, ele vai vir como o leão da tribo de Judá. E Apocalipse capítulo 5 diz: alegre-se, porque o leão que venceu vai abrir o selo. E ele diz que estavam diante de Deus, abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Ninguém vai escapar. Você pensa que você está fazendo as coisas escondidinho. Não tem escapatório nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Só tem uma saída para você: uma aliança com Jesus de Nazaré. Naquele dia as tuas bondades não vão valer, hein? As tuas boas obras não vão funcionar. A única coisa que vai funcionar é a marca do sangue da cruz. É a unção do Espírito de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 14, diz que quando nós cremos, eu e você, nós fomos marcados com o Espírito Santo da promessa para o dia do juízo. É por isso que a Bíblia diz que lá ele vai separar a turma da esquerda e da direita. Joio e trigo. A da direita, ele vai falar assim: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos é preparado desde a fundação do mundo. E para outra ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A promessa que se cumpre desde Gênesis 3,15, desde Gênesis 19, nós lemos a promessa de Deuteronômio 34, nós lemos a promessa da vida de 2 Samuel capítulo 7, todas elas se cumprem. Essa também você vai duvidar? E foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Existe uma promessa do fim. Em Apocalipse 21, de 1 a 4, então vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha a promessa para você que sofre: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem, pois a antiga ordem já passou. Contei para vocês o spoiler do fim. Aqui, o spoiler é aquele mocinho que morreu, ressuscitou. Ressuscitou e foi para o Pai. Ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, Filipe pergunta: Senhor, onde está esse caminho? Você não entendeu ainda? Eu estou convosco há tantos dias, há tanto tempo, e vocês não me... Quem me vê a mim, vê ao Pai. Eu sou Deus, é isso que ele está dizendo. Jesus é Deus. E eu vim aqui para buscar os perdidos, os famintos, os pecadores. Jesus não veio para os perfeitões. Jesus veio para aqueles que sabem que fracassaram. Não é para fingidos, é para aquele que sabe que é pecador. Jesus não veio buscar os sãos, Jesus veio buscar o doente. Só que esse Jesus fala o seguinte: eu vou preparar um lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas, mas eu vou, mas eu volto.
E quando eu voltar, eu vou te buscar para te levar, e você nunca mais vai sair de perto de mim. Esse Deus de alianças e de promessas é um Deus que cumpriu suas promessas no passado e que tem ainda promessas para o futuro. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Não saia por aquela porta aqui do mesmo jeito que você entrou. Renove a tua aliança com o Senhor. Todo ano eu quero ir para Israel. E ano que vem nós vamos de novo, se você quiser ir, nós vamos juntos para Israel. Mas a gente só vai para se apresentar e ter experiências diante do trono do Senhor. Não há ninguém que saia de uma mensagem onde a gente viu um panorama bíblico aqui, de promessas e alianças, sem ser impactado pelo Espírito Santo, e sem experimentar, ouvir a voz do Senhor que diz, volta para mim. Vamos ficar em pé e vamos encerrar em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida e quero abençoar a sua vida. Feche seus olhos. Eu não vou convidar você para vir aqui à frente. Mas você sabe que tem coisas na sua vida que você tem que consertar. Você sabe que você está andando por caminhos que são caminhos de morte. Você está contando com a misericórdia e a compaixão de Deus. Mas Jerusalém chegou uma hora que não teve mais remédio. Edom chegou uma hora que não teve mais remédio. Deus te ama e tem compaixão, mas Ele precisa consertar algo na sua vida. E você que precisa consertar algo na sua vida, eu vou te convidar, coloca a mão no seu coração, assim ó, que nem eu estou fazendo. Eu tenho algo para consertar com Deus. Eu tenho algo para resolver com Deus. Eu tenho algo para ser perdoado e eu tenho alguém para perdoar. Eu tenho que consertar a minha vida diante daquele que um dia eu vou comparecer, naquele juízo do grande trono branco. Eu preciso receber Jesus na minha vida. Você quer isso? Coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Pai querido, Tu és Deus de alianças. Tu és Deus de promessa. Tua aliança é renovada de geração em geração. Só traz alianças, Pai, que atinge a nossa descendência. Há uma promessa de beneficiar até a 1000ª geração daqueles que te amam. Não nos deixa ser constrangidos pelo pecado. Não nos deixa, Pai, ser enfraquecidos pela iniquidade. Eu quero que os teus filhos, eu quero habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Nós queremos ter a intimidade com o Senhor, Pai, revelada naquilo que nós fazemos, em tudo que nós falamos, em tudo que nós vivemos. Expressa em cada momento da nossa vida, nos negócios que nós fazemos, nas conversas que temos com nossos filhos e nas conversas que temos com nossos pais, nas nossas trocas de afeto. Nós queremos que o Teu poder continue manifestando em nossa vida, que essa promessa de um óleo derramado continue cumprindo na nossa vida e na nossa igreja. Pai, não nos deixa viver na frieza. Faz arder o Teu fogo no nosso meio. Faz com que Teu Espírito Santo seja soprado nessa igreja. Espírito Santo de Deus, sopra dos 4 cantos da terra sobre o Teu povo. Traz arrependimento ao Teu povo. Traz uma vida nova, Senhor Deus. Marca o coração da Tua igreja com a Tua lei que é boa, com a Tua palavra, Senhor Deus. Enche o Teu povo com esse óleo, Senhor Deus, que nos capacita, que nos unge para vencer pecados, para destruir iniquidades, para abandonar transgressões.
A tua promessa é a promessa de salvação. Tu tens uma promessa de vida eterna, e nós não queremos deixar isso escapar da nossa vida. Existe um lugar que o Senhor está preparando para mim, para aqueles que crerem. Não nos deixa separados como joios, Senhor Deus. Queremos todos ser encontrados como trigo do Senhor, como ovelhas do Senhor. Pai, leva o teu povo a um lugar de arrependimento hoje, porque assim como Jerusalém foi destruída, assim também Jerusalém foi restaurada, e agora o teu povo é o teu templo, Senhor Deus. Esses homens e mulheres são o templo do Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dizer amém comigo? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a Igreja Batista do Bom Retiro. Deus abençoe você que nos visita. Próximo dia 21 vamos ter aqui uma reunião com todos aqueles que estão chegando na igreja e que vão ser batizados. Próximo dia 22 vamos ter vigília. Não deixe de vir. Não deixe de vir. Dia 24 teremos uma grande festa aqui à noite, onde vamos celebrar. Vamos receber mais de 90 pessoas em nossa igreja. Gente que está entrando pelas células, pelos cultos, pelas casas, pelo amor da igreja. Nós, se formos juntos, se ficarmos juntos, se a gente não desistir, se nós pararmos de olhar para o pecado dos outros e começar a olhar para o nosso próprio pecado e resolver a nossa própria vida, assim, ninguém vai segurar essa igreja. E você vai repetir comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Levanta a tua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com toda a Igreja Batista de Bom Retiro, aqueles que estão aqui, aqueles que viajaram no feriado, aqueles que vão chegar, e toda a Igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém.